A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Jordão Emanuel, da Igreja El Shaddai, cujos pastores são o reverendo pastor Célio e pastora Silvânia. Para mim é um privilégio estar participando desse projeto Deixa Deus Te Usar, da nossa irmã Clara. E eu quero deixar algo da parte de Deus, que encontra-se em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6, que fala-nos assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus queridos irmãos, muitas das vezes nós indagamos a vida, indagamos Deus dizendo o porquê das provações, o porquê do silêncio de Deus, porque Ele permite tantas lutas em nossas vidas. E todos esses questionamentos têm a sua resposta na palavra de Deus. E olhando pela ótica do propósito, vemos a escrita de Paulo, quando diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Todavia, o vaso, para se tornar vaso, precisa passar pelo processo. E em rápidas palavras, eu quero falar as 7 etapas da construção de um vaso. A primeira etapa da construção de um vaso chama-se escolha do barro. Existem 200 tipos de barros, mas somente 8 servem para fazer o vaso ou jarro. Sabe o que isso significa? Se você foi escolhido por Deus, isso significa que existe algo precioso em você que só o oleiro viu. Eu quero deixar uma palavra e guardar isto no teu coração. Deus não te rejeita pelo teu passado. Ele conserta o teu presente e prepara o teu futuro. Vou repetir. Deus, ele não te rejeita pelo teu passado. Ele conserta o teu presente e prepara o teu futuro. Então, entenda isso e guarde isso no teu coração. Deus está preparando um futuro grandioso para você. Receba essa palavra no nome de Jesus Cristo. Segunda etapa da construção de um vaso chama-se peneira. É a etapa que se retira de dentro do barro as pedras, galhos, sujeiras. Deus, através do Espírito Santo, começa a arrancar de nós o pecado, passamos por uma mudança de hábito, a mudança total de vida. O barro, que é um torrão seco, passa a ser umedecido pela água da vida. Entenda o processo. Os desafios de mudança que você enfrenta hoje é o preparo para o que Deus tem reservado para você amanhã. Vou repetir. Os desafios de mudanças que você enfrenta hoje é o preparo para o que Deus tem reservado para você amanhã. Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para uma grande bênção da parte dele. Então aceite os processos de Deus. Terceira etapa da construção de um vaso se chama curtimento. O que é curtimento, evangelista Jordão? É uma etapa importante para fortalecer o barro. Esta é a etapa do esconderijo de Deus, da solidão, do silêncio, época em que parece que Deus fala com todo mundo e menos com você. Talvez você tenha passado por isso ou está passando. Deus, ele fala com todo mundo, mas, portanto, para mim ele fica em silêncio. Mas todas as vezes que Deus ele faz silêncio, é porque Deus ele vai te surpreender com uma resposta de vitória. Entenda, o período que você menos entende é o período que mais Deus trabalha na sua vida e na sua história.
o período que você mais busca respostas, é o período que Deus silencia para que você possa ser aprovado. O período que mais você questiona Deus é o período que mais ele firma o propósito dele na sua vida. Então, por isso, tranquilize o seu coração, porque por mais que Deus esteja em silêncio, Deus ele está trabalhando ao teu respeito. Quarta etapa da construção de um vaso chama-se pisamento. É quando o barro é retirado do curtimento, talvez depois de muito tempo, e colocado em um local para ser pisado, para que todo o ar seja retirado. Esta é a fase que Deus, o oleiro, permite que você seja humilhado, pisado, invejado, para modar o orgulho, a vaidade, o ego e nos tornar humildes. O apóstolo Paulo, ele escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: quero, meus irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram, quando ele diz assim, as coisas que me aconteceram, chama-se processo. E aí ele continua dizendo, contribuíram para maior proveito do evangelho. Quando ele termina dizendo assim, contribuíram para maior proveito do evangelho, significa propósito. Então você vê processo e ao mesmo tempo você vê propósito. E o que eu quero te dizer é o seguinte: o processo nos fere, o propósito nos cura. Então eu quero dizer para você que a área que você foi mais decepcionado, a área que você mais foi ferido, foi ferida, a área que você mais chorou, a área que você se tornou mais triste, é a mesma área que você será mais feliz, é a mesma área que você será mais próspero, e é a mesma área a qual Deus vai mais te usar para restaurar vidas. Portanto, guarda isso no teu coração. O processo nos fere, mas o propósito ele nos cura. Quinta etapa da construção de um vaso chama-se o barro se torna vaso. O oleiro coloca suas mãos, suas digitais no vaso conforme a sua vontade, dando as formas que ele planejou para o vaso. E aí eu me lembro quando Jesus, falta vinho no casamento, e Jesus com as suas digitais, Jesus com as suas mãos faz um grande milagre através daquele vaso. E eu quero te dizer o seguinte: é melhor nascer água e depois de um toque de Jesus se tornar o melhor vinho do que nascer vinho e não revelar o sabor do céu. Então todos esses processos que você está passando é você saboreando o sabor do céu, as coisas do céu. Sexta etapa da construção de um vaso. O vaso tem que secar. Depois de ter forma, identidade, o vaso é levado à sobra para enxugar e ficar resistente. Este é o tempo da proteção de Deus, tempo onde o vaso amadurece e se torna ainda mais forte. Tudo que você tem passado, tudo que você vivenciou e está vivenciando é apenas para te deixar mais forte. Quem pensa que tudo isso que você tem vivenciado ou vivenciou foi para sua humilhação, para sua morte, tão enganado. É apenas Deus dizendo: eu estou te deixando mais forte, estou te dando mais estrutura. E escuta isso. Esse é o tempo da proteção de Deus. Você tem passado por dificuldades. Entretanto, Deus, ele tem te protegido. Deus, ele tem te preservado. Deus tem preservado a tua estrutura. Eu me lembro quando Jesus estava na cruz e o soldado quebrou os joelhos dos dois ladrões, tanto da direita como da esquerda. Quando chegou para quebrar os joelhos de Jesus, e aí aconteceu um grande terremoto e o céu ficou nublado, porque havia uma promessa, uma profecia de Jesus, que Jesus seria crucificado, Jesus seria açoitado, mas os seus ossos não seriam quebrados. Ou seja, Deus estava preservando a estrutura
estrutura dos ossos de Jesus. Quando fala de ossos, fala de estrutura, e Deus está dizendo para você: eu tenho preservado a sua estrutura e ninguém vai quebrar a sua estrutura. Então receba essa palavra da parte de Deus. Sétima etapa da construção de um vaso: fogo. Após secar, o vaso é levado ao fogo. É o momento mais difícil, é onde as imperfeições que estavam ocultas aparecem. Muitos vasos não aguentam esta prova e se quebram. Outros, os vasos de honra, fica mais bonito e mais forte. É isso que eu quero dizer para você. Se você aguentou toda esta pressão, se veio dificuldade da esquerda, da direita, de baixo, de todos os lados, mas você não negou a fé, eu quero te dizer: parabéns, você é um vaso de honra. O teu Deus está orgulhoso de você. E eu quero falar para você: a dor gera rachaduras na alma, mas é por elas que Deus faz brotar as flores e lindos frutos. Vou repetir: a dor gera rachaduras na alma, mas é por elas que Deus faz brotar as flores e lindos frutos. E para terminar, eu quero te dizer: tudo que está acontecendo com sua vida é Deus te tornando um vaso de honra. Então fica com esta palavra, que Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Amém.